Em 2017, eu estava 1 ano e meio em Florianópolis quando me tornei professora substituta na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de licenciatura em Educação do Campo, na área de Ciências da Natureza e Matemática. Pode parecer um tanto estranho, uma jornalista dando aula numa licenciatura numa área bem distante da comunicação. Mas além do curso ser interdisciplinar, esse foi um daqueles momentos que a vida dá uma reviravolta e todas as escolhas que você fez, que até então pareciam errantes, se interconectam e te provam que, como diz a canção, a vida tem sempre razão. Foi na Educação do Campo que eu ouvi falar pela primeira vez da protagonista da história que abre esta temporada, Ana Maria Primavesi. Engenheira agrônoma e pioneira na agroecologia no Brasil. Naquela época, eu li alguns trabalhos da Ana Primavesi e, por mais de uma vez, fiquei emocionada durante a leitura. Eu lembro de um livro específico, A Convenção dos Ventos, que logo na introdução eu fiquei tão tocada que eu enchi a margem do livro de coraçõezinhos. Eu gosto de uma breguice. O que mais me tocava era a forma apaixonada como a Ana Primavesi falava sobre a natureza e, mais especificamente, sobre o solo. Eu não sei, mas para mim o solo era tudo, não? E eu fiz agricultura porque adorava solo. Mas foi só quando começamos o processo de pesquisa para essa temporada que eu descobri fatos curiosos sobre a vida da Ana Primavesi. Que ela revolucionou a agronomia, eu já sabia. Mas eu não tinha ideia que ela era baronesa, que sobreviveu a um campo de concentração inglês, que as experiências vividas durante a Segunda Guerra Mundial a motivaram a vir para o Brasil, que amava ouvir música clássica e que, às vezes, assistia Harry Potter e Downton Abbey. Mas o mais bacana para mim nesse tempo de pesquisa foi compreender com mais nitidez como os ensinamentos dela, anunciados desde a década de 1960, podem nos ajudar a repensar o mundo hoje. Como a senhora quer que a gente se dirija à senhora? Doutora, a engenheira, doutora ou professora? Ana Primavesi, pronto. Ecológico, normalmente, é sempre o máximo que a natureza pode produzir, mas continuando produzindo e não está sendo destruída. O solo é o principal em tudo, porque no solo tem de penetrar água, no solo tem de crescer a vegetação e a nossa comida. Por exemplo, enchente. Por que tem enchente? Porque a água não penetra. Então não é a natureza nos castiga, nós nos castigamos mesmo. Você já parou para se perguntar alguma vez se ainda dá tempo de a humanidade fazer algo para reverter o quadro apocalíptico que tem sido anunciado? Nós iniciamos 2025 com a notícia que 2024 foi o primeiro da história a ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius de aquecimento no ano. Todos os continentes registraram uma nova temperatura recorde. Isso significa que em 2024, pessoas viveram um calor que nunca havia sido experimentado antes. Ainda em fevereiro deste ano, o Brasil enfrentou a terceira onda de calor extremo em 2025. O grupo de climatologia aplicada ao meio ambiente da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, previu na época que a sensação térmica poderia chegar a 70 graus Celsius em algumas partes do país. Além disso, as pesquisas apontam que os desastres climáticos no Brasil aumentaram 250% nos últimos 4 anos. Em 2024, assistimos às queimadas deixarem cidades do norte ao sul do Brasil embaixo de fumaça. Vimos também a devastação no estado do Rio Grande do Sul devido a enchentes. E se você lê a obra dela, se você estudar profundamente o que ela está falando, tudo o que está acontecendo agora está descrito nos livros dela. Tudo. É incrível. O furacão está no conto da Convenção dos Ventos. As enchentes, o solo compactado pela monocultura, está lá nas 3 gotinhas de chuva. É incrível como a visão de futuro dela estava presente no presente, né? E ela estava avisando. Muita gente escutou. A gente está vivendo essa emergência
ecológica, esse agravamento de questões, mas tem muita gente fazendo coisas maravilhosas e cada vez mais. É que isso não aparece. Essa é a voz da Virgínia Mendonça Knaben, a biógrafa da Ana Primavesi. E eu preciso concordar com ela. Tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Há pouco, eu questionei se você tem se perguntado se ainda tem jeito para a humanidade não ser extinta. Eu tenho me perguntado isso bastante. E com um filho de 2 anos, não me resta outra opção além de ter esperança que sim, tem jeito. Contar histórias de pessoas que nos ensinam que o futuro se constrói no agora tem sido o lema do Narrando Utopias. E nesta 5ª temporada, nós contamos histórias para adiar o fim do mundo. Ou seja, histórias de pessoas que estão construindo soluções para enfrentar a crise climática através da agroecologia. Um convite para acreditar no futuro, repensar o presente e agir no agora. Eu sou Inara Fonseca e este é o Narrando Utopias, um podcast para esperançar. Quando eu vi a Primavesi pela primeira vez, foi uma emoção muito grande. Foi como se eu tivesse matando a saudade de alguma coisa que eu nem sentia, nem sabia que eu sentia, sabe? Eu posso dizer assim que o amor que eu tenho por ela é uma coisa que eu nem sei nomear. É até difícil de dizer, porque foi um encontro de almas, eu acho. A gente se reencontrou de alguma maneira. A entrevista com a Virgínia ocorreu por videoconferência. E o carinho que ela possuía pela Ana Primavesi era possível ser sentido do outro lado da tela, em cada uma de suas palavras. Talvez porque em 2007, o encontro com a agroecologia e com os ensinamentos da Ana Primavesi trouxeram um senso de propósito na vida da Virgínia. A Virgínia ouviu os ensinamentos de Ana Primavesi pela primeira vez através de CDs com palestras que uma amiga dela emprestou. Naquela época não se falava tanto disso como fala hoje. E aí eu saí da casa da Nina, já entrei no carro, já pus o CD para ouvir no caminho. E ali as coisas mudaram de rumo na minha vida. Eu comecei a falar, nossa, é exatamente isso que eu sempre busquei na minha vida. Eu me formei como geógrafa, me senti incompleta, faltava uma liga ali. E era isso que faltava na minha vida. Era a agroecologia, era na Primavesi. Ana Maria Conrad, a Ana Primavesi, nasceu no dia 3 de outubro de 1920, num domingo, faltando 5 minutos para meia-noite. Ela cresceu num vilarejo na Áustria, no castelo de Pinshofen. Mas diferente do que vemos em filmes e séries sobre a nobreza, o título de baronesa não a poupou do trabalho no campo. Seu pai, Sigmund Conrad, dizia que as crianças deveriam aprender um pouco de tudo. Nadar, plantar, cavalgar. A família possuía plantações de beterraba, batata, centeio, e cada filho de Sigmund era responsável por um canteiro da horta. Desde menina, a vida de Ana estava conectada à terra. Mas eu era filho de agricultor e adorava a vida no campo, e para mim não existia outra coisa. O pai queria um filho homem, como todo pai da época, para ajudar na fazenda, né, para ser parceiro. E no fim ela foi a maior parceira dele, mesmo ele tendo tido os filhos homens que ele quis. Ana Primavesi ingressou no curso de Engenharia Agronômica na Universidade Rural para Agricultura e Ciências Florestais de Viena. E um detalhe bem importante: dos quase 300 estudantes que ingressaram naquele semestre, somente 3 eram mulheres. Uma delas era Ana. No primeiro inverno de faculdade, entre 1939 e 1940, Ana enfrentou o frio e o racionamento de alimentos. Aquela não era a primeira vez que Ana enfrentava a fome e o frio. Para frequentar a universidade, os nazistas obrigavam a 9 meses de trabalho forçado no campo. A ideia era mesmo dificultar o acesso, para que o estudante desistisse da universidade. Ana foi para um acampamento de estudantes na Prússia Oriental e trabalhou com agricultores recolhendo esterco e executando todo e qualquer serviço no campo.
Nessa época, ela se alimentava à base de casca de batata cozida, com água e sal, uma vez ao dia, um pão duro pela manhã e um copo de chá à noite. Essa mesma política de desincentivo à educação permaneceu enquanto a Ana se formava. Trabalhos compulsórios eram exigidos numa tentativa de desestimular os estudantes a continuar suas atividades acadêmicas. Apesar das dificuldades, em 1942, Ana Primavesi se formou aos 22 anos. Na mesma universidade, ela fez doutorado em solos e nutrição de plantas e conheceu o futuro marido, o também engenheiro agrônomo Arthur Primavesi. Talvez você tenha notado que enquanto a Ana se formava, ocorria a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Durante o conflito, Ana teve 2 irmãos mais novos mortos. No pós-guerra, foi presa num campo de concentração inglês, um campo que antes estava sob o comando de Hitler. Na biografia sobre a Ana Primavesi, a Virginia explica que 300.000 pessoas foram presas na Áustria nos dias seguintes ao pós-guerra. As pessoas eram presas aleatoriamente pelos ingleses devido ao medo de uma revolta popular. Ana, o pai e suas irmãs foram presos. Ana e as irmãs logo foram liberadas, mas o pai não. Decidida a não deixar o pai sozinho, Ana recusou-se a voltar para casa. Ao todo, Ana Primavesi passou 9 meses presa. A Áustria foi, depois da guerra, ela foi não é invadida, ela ficou sob o domínio, uma parte da Inglaterra, uma parte pela Rússia, uma parte pela França e uma parte pelos americanos. Essa é a voz da Karen Primavesi, a filha da Ana Primavesi. As perdas deixaram marcas na memória e na vida de Ana Primavesi, principalmente o medo de ver os filhos serem mortos caso ocorresse uma terceira guerra mundial. Em 1948, já casada com Arthur, Ana se muda com o marido e o filho Odo, de 8 meses, para o Brasil. Eles embarcaram no Rio de Janeiro e, em seguida, foram para o estado de São Paulo. Nos primeiros anos no Brasil, moraram em Itapetininga, Passos, Itaberá e São Paulo capital. Desses anos, a Karen Primavesi lembra de como a mãe driblava a pobreza. Quando eles chegaram, eles não tinham dinheiro para nada, né? Porque a passagem para cá era muito cara e ela nem a carteira de identidade ela não pôde fazer porque não tinha dinheiro. Então a gente saía todo dia à tarde, a gente ia passear e aí ela catava assim esses matinhos, né? Por exemplo, o dente de leão, tudo que ela encontrava assim para a gente comer de salada. A gente comia praticamente assim o que ela encontrava ali no nosso passeio, né? E ela sabia, e ela sabe assim, aqui tem esses nutrientes, aqui tem aqueles nutrientes. Enquanto moravam em Itaberá, um dos trabalhos de Arthur era recuperar o solo, completamente degradado, de uma fazenda em Sorocaba. Mas havia um desafio nessa história. Ele deveria tornar o solo fértil novamente, ao mesmo tempo que plantava trigo. Ana auxiliava o marido no trabalho, analisando amostras de solo e detectando que deficiência as plantas possuíam. E embora pudesse parecer muito difícil, em 5 anos, Arthur e Ana transformaram aquele solo em fértil. Eles plantaram trigo porque se comia o pão, mas não tinha o trigo, tinha que importar. Então, eles foram cultivar trigo. E o mais relevante dessa situação foi que eles recuperaram as terras plantando trigo, entende? Porque quando você planta, você retira do solo. O que aconteceu com o café? A gente estuda isso em História do Brasil. A gente tinha o café que era no Vale do Paraíba, e aí os solos se esgotaram, foi para o Oeste Paulista, porque não tinha mais como tirar café daquelas terras que estavam exauridas. Então, quando você exporta, é uma das questões também, quando você exporta algum produto agrícola, seja ele qual for, você exporta o solo, a água, o sol, você exporta o trabalho da abelha, você exporta tudo. Em outras palavras, o que a Virginia está dizendo é que a experiência vivida em Sorocaba por Ana e Arthur desafia até hoje
a ideia muito comum de que a agricultura é um processo extrativo que necessariamente explora e esgota o solo. Quando, na verdade, são as escolhas que envolvem o manejo do solo, ou seja, as escolhas que envolvem as práticas de cuidado e cultivo do solo, é que determinam se a agricultura será de exploração ou não. E aqui, acho importante a gente fazer um parêntese na história para entender o que é solo e como ele não é sinônimo de terra. O bom solo é aquele que permite o bom desenvolvimento das raízes das plantas, disponibilidade de nutrientes e de água, é suficientemente aerado, possibilita a circulação de ar e é ausente de substâncias tóxicas. Nesse sentido, é importante a gente distinguir terra e solo. Por vezes a gente utiliza como sinônimo. É importante saber que solo é a camada superficial da terra, é essa porção intemperizada. O que significa o intemperizado? A rocha intemperizada, ela está desmanchada, né, em frações minerais menores. Então, o solo é a soma, né, desse material derivado de rochas, das substâncias orgânicas e inorgânicas provenientes dos organismos vivos, de ar e água. Essa é a voz da Gaia. Ela é professora na licenciatura em Educação do Campo, na Universidade Federal de Santa Catarina, nas disciplinas de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. E Gaia, ou melhor, Marília Gaia, é realmente o nome dela. Se você acredita em destino, talvez tenha pensado como eu, que desde o batismo ela estava predestinada a ser uma defensora da natureza. A Gaia é nossa consultora nessa temporada e você vai ouvir a voz dela em todos os episódios, principalmente explicando conceitos. Voltando à experiência de Sorocaba, a Ana e o Arthur mostraram na prática que, ao invés de exploração, a agricultura pode ser um ato de reciprocidade, uma troca entre o ser humano e a natureza, que mantém a fertilidade. Eu planto, cuidando do solo, nutrindo com a matéria orgânica que ele precisa, e ele segue produzindo, oferecendo alimento. Ele segue sendo um bom solo, como explicou a Gaia. E aqui, para mim, está a grande beleza dos ensinamentos de Ana Primavesi. A natureza, para Ana, nunca foi um recurso a ser explorado. Ela considerava o solo como um organismo vivo, sugerindo, inclusive, que nós, humanos, escutássemos o solo. Eu acredito que se você está ouvindo a história até aqui, possivelmente possui algum afeto pela natureza. Que talvez você já tenha até parado para ouvir o vento, o mar. Mas e o solo? Você já escutou? Eles plantaram trigo e recuperaram, mas isso deu assim uma expansão, né? Todo mundo achou isso incrível. Aí eles receberam esses convites para receber o convite pelo Zeferino Vaz para dar aula na Unicamp, né? E pelo o Lua Sintra para dar na Unesp, também para ir para Brasília e também para ir para Santa Maria. No ano de 1961, a família Primavesi mudou-se para Santa Maria. Ana e Arthur se tornaram professores na Universidade Federal de Santa Maria. E o motivo que levou à escolha dessa universidade, e não das outras, revela um pouco mais da personalidade de Ana Primavesi. Ela escolheu Santa Maria, e lá a gente podia ir a pé para a escola e era mais fácil tudo. Foi na Universidade de Santa Maria que o legado de Ana Primavesi começou mais propriamente no Brasil. Ana dava aulas sobre produtividade de solos, deficiências minerais, agroecologia, fazia pesquisas e dirigia o Laboratório de Biologia e de Análise dos Solos. Na Universidade de Santa Maria, Ana e Arthur também criaram o Instituto de Solos e Culturas e realizaram o 2º Congresso Latino-Americano de Biologia de Solos, que impulsionou pesquisas sobre o solo como um sistema vivo. Foi nesse congresso também que os Primavesi lançaram um longa-metragem A Vida no Solo, uma animação colorida que teve o seu roteiro escrito pela Ana e pelo Arthur e teve direção científica da Ana. Ficou com vontade de saber mais sobre a história da Ana Primavesi e como ela revolucionou os estudos do solo? Então aqui vão 2 recomendações da editora Expressão Popular, parceira do Narrando Utopias nesta temporada.
Ana Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia, e A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, 2 livros que serviram de base para o roteiro deste episódio. O primeiro, escrito pela Virgínia Mendonça, é a biografia da Primavesi e narra toda a trajetória da engenheira agrônoma desde sua infância na Áustria até sua chegada ao Brasil. Um retrato íntimo de uma pioneira da agroecologia, contado por alguém que esteve ao seu lado, cuidando e aprendendo com ela. Já o segundo é de autoria da própria Primavesi e é um convite para uma imersão sensível e reflexiva na agroecologia. Com contos inspiradores, ela combina um vasto conhecimento científico a uma criatividade única, fazendo a gente repensar nossa relação com a natureza e a agricultura. Acesse expressãopopular.com.br para saber mais. Os links dos livros também estão na descrição deste episódio. Profunda conhecedora não só do solo, mas das plantas, Ana começou a auxiliar a comunidade na cura de doenças, indicando chás e ervas. A fome era tanta que as pessoas ficavam esperando na porta de sua casa. No meio acadêmico, no entanto, Ana Primavesi não tinha tanto reconhecimento. Tanto a Ana quanto as suas ideias eram combatidas pelos colegas, ao ponto de alguns alegarem que seu diploma era inválido, comparando o diploma a um curso técnico ao invés de um doutorado. Uma das grandes diferenças entre a Ana e os demais colegas de trabalho era a forma que ela compreendia as maneiras de fazer e pensar as práticas agrícolas. Enquanto grande parte dos agrônomos no Brasil se inspiravam no que era feito na América do Norte e na Europa, a Ana afirmava algo essencial. Era preciso pensar em práticas agrícolas a partir da realidade local brasileira, já que o nosso solo é tropical e não temperado, como é o solo da Europa ou da América do Norte. Essas diferenças entre solos temperados e tropicais foi algo que chamou a atenção da Ana Primavesi quando vem para o Brasil e vê que uma parte dos equipamentos, dos implementos, das ferramentas, da forma de manejar o solo era muito semelhante com o que ela já conhecia lá, oriunda, né, de um país de solo temperado. E essas diferenças entre solos tropicais e solos temperados vão estar relacionadas à profundidade do solo, à acidez, que tem relação com o pH, a quantidade de nutrientes, a presença da biota, né, dos micro-organismos no solo. Isso são fatores bastante determinantes e que vão influenciar o tipo de cultura, o tipo de manejo, o tipo de equipamentos agrícolas que vão ser utilizados. Afirmar naquela época que cada tipo de solo exige um manejo específico ia na contramão do que era amplamente feito. Infelizmente, essa visão generalista das práticas agrícolas, que desconsidera as condições locais, ainda permanece predominante hoje. Muito do que a Ana questionou ali, né, no início da década de 70, 1970, no Brasil, muito desse sistema que a gente usa ainda em 2025, né? Mesmos implementos, a mesma forma de deixar o solo exposto, de revolver o solo no sentido de tentar trazer mais para a superfície os nutrientes que estão mais para baixo. Preciso pensar que o manejo de solos, os cultivos, eles têm que ser adequados às condições locais. Então, solos temperados precisa de um determinado manejo, solos tropicais de um determinado manejo. Por vezes, parece que a gente parou no tempo, de fato, com essa forma de manejar. E também, se a gente pensar só o Brasil, que com dimensões continentais, com diferenças climáticas e culturais, né, de norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste do Brasil, eu preciso pensar nessas características locais para ver o tamanho do maquinário, o peso do maquinário que eu vou usar, o tipo de solo. A gente sabe, por exemplo, que no Cerrado são solos mais profundos do que na Mata Atlântica. São solos menos profundos ainda em determinadas regiões do semiárido nordestino. Então, eu não posso ter o mesmo tipo de manejo, mesmo no Brasil,
considerado de solos tropicais. Quem dirá na comparação entre solos tropicais e solos temperados? Ouvindo as histórias sobre a Ana Primavesi, me parece que o amor ao solo vai guiando várias decisões da vida dela. Por exemplo, em 1976, o seu marido, o Arthur, recebeu um diagnóstico de câncer de próstata e no ano seguinte ele faleceu. Em meio à dor, Ana comprou uma fazenda com um solo completamente degradado em Itaí. Quando ela ficou viúva do Arthur, ela ficou muito triste. E aí ela foi morar, ela comprou uma fazenda em Itaí, interior de São Paulo, completamente degradada. Mas só tinha barba de bode, a terra, uma vegetação dura e seca. E ela falou, não, eu vou recuperar essa terra. Ela comprou a terra com esse propósito. E assim foi, ela foi se regenerar do luto junto à terra dela. Com 60 anos, Ana reerguia o seu mundo. Em Itaí, ela desenhou o projeto de sua casa, cuidou do solo de acordo com os princípios ecológicos que sempre defendeu, plantou as próprias plantas, construiu o açude do terreno. No final de 1979, Ana entrou para o Grupo de Agricultura Alternativa, mais tarde rebatizado de Associação de Agricultura Orgânica, que começava a funcionar na Associação de Engenheiros Agrônomos de São Paulo. O movimento de agricultura alternativa, décadas depois, se desenvolveu para o movimento da agroecologia. Hoje, a agroecologia é entendida como uma ciência que alia o conhecimento científico e tecnológico com saberes ancestrais e tradicionais, como uma prática e como uma política, que apontam para a necessária transformação da relação entre o ser humano e a natureza. Ela foi a pessoa que marcou os novos agrônomos que estavam se formando em 70, 80, com esses conhecimentos que a gente não tinha na faculdade, né? Nós nunca tivemos, por exemplo, uma disciplina de adubação orgânica. E estávamos ávidos, né? Os jovens daquela época estavam ávidos de conhecer uma nova agricultura, uma nova forma de fazer agricultura que não fosse tão impactante, né? Que não destruísse o ambiente, a diversidade, a biodiversidade, etc. E a Ana, com seu jeito simples, super amável, ela, no primeiro instante, ela nos cativou, porque era uma época dos anos de chumbo. A gente não podia, assim, falar em questões sociais abertamente. Então, a gente tinha uma âncora que era a questão ambiental. Nós acabamos de ouvir a Maristela Simões do Carmo, engenheira agrônoma e professora aposentada da Universidade Estadual Paulista. A Maristela conheceu a Ana em 1979 e a acompanhou até o final de sua vida. Não demorou muito para que Itaí se tornasse uma espécie de universidade paralela. A Ana recebia pessoas que queriam aprender na prática e na teoria uma agricultura que se espelhasse na estrutura, funcionamento e conservação dos ecossistemas naturais, no qual um estágio chega ao fim apenas para levar ao próximo, num ciclo contínuo de renovação. Fazíamos dias de campo com ela, nos ensinando a parte técnica para nós jovens, desde que ela veio morar na sua fazenda em Itaí, São Paulo. Aprender a técnica da agricultura orgânica, que já caminhava, que dava já seus primeiros passos em direção à agroecologia. Foi o Grupo de Agricultura Alternativa que colaborou com o lançamento oficial do livro Manejo Ecológico do Solo, a Agricultura em Regiões Tropicais. O livro da Ana Primavesi foi um marco para a agroecologia no Brasil. E em apenas 6 meses, vendeu 3 edições. Em Manejo Ecológico do Solo, uma das questões centrais é justamente que o solo é um sistema vivo e que em regiões tropicais, a agricultura deve ser diferente da praticada em climas temperados. E assim como na década de 1960, a Ana foi sistematicamente atacada por afirmar isso. Com o lançamento do livro,
A Ana não estava só desafiando o pensamento e a prática científica hegemônica da agricultura. Ela estava desafiando todo um sistema político e econômico. A agricultura industrial, que é um modelo de produção atrelado à perspectiva de destruição do agronegócio, surgiu e se desenvolveu principalmente em países de clima temperado, dominados por grandes empresas que são apoiadas por seus governos e que impõem globalmente esse modo de fazer agricultura. Toda palestra ela repetia, eu falava, nossa, mas será que ela não se cansava? O solo é vivo, tem que ter matéria orgânica, a matéria orgânica alimenta a vida do solo, o solo tem que ser permeável para a raiz penetrar. Aí, se a raiz penetra, ela consegue acessar os nutrientes para a planta crescer. Ela ia para as palestras, ela sabia que tinha muita gente dos venenos que estava lá para poder contestar, e ela não dava chance. Então, ela falava como é que o solo funcionava, como é que era cuidar ecologicamente da terra, tal. Ela não dava brecha, então o cara não tinha como atacá-la. Essa era a conduta dela. Porque ela também dizia uma coisa, né? O medo aumenta a coragem do outro. O medo aumenta a coragem do outro. Essa frase ficou reverberando na minha cabeça. Eu lembro que eu tive muito medo quando Bolsonaro foi eleito. E às vezes tenho medo hoje, quando eu vejo a escalada de crescimento da extrema-direita no mundo, com sua violência, seu discurso de ódio e seu negacionismo climático. Durante as entrevistas, a imagem que eu fiz da Ana Primavesi foi que ela não focava no medo. Ela focava em quem ela era, no que acreditava e seguia. Era um mundo bastante hostil, porque ela estava indo contra a correnteza. Era um mundo assim, com muitos homens e mulheres, quase não tinha. Só que ela era uma pessoa que ela sabia o que ela sabia e ela não tinha dúvidas. E então ela falava a mensagem dela e se virava e pronto. Quer, não quer, ok, não quer, não, tudo bem. Eu só mandei a minha mensagem. Então, assim, mas não foi assim um trabalho light, né? Foi bastante complicado essa passagem dela aí para se colocar. E a Ana seguiu anunciando sua mensagem. Foram quase 80 anos de trabalho dedicados à promoção do manejo ecológico do solo, com 12 livros e 94 textos científicos publicados, além de centenas de entrevistas e palestras defendendo o que antes chamavam de agricultura alternativa e hoje nomeamos agroecologia. Mesmo aposentada, a Ana Primavesi permaneceu ensinando, e não só na sua fazenda em Itaí. No ano de 2006, com quase 90 anos, ela foi educadora voluntária da primeira turma de graduação em agroecologia no Brasil, na Escola Latino-Americana de Agroecologia, no assentamento Contestado, que fica na Lapa, no Paraná. Em julho, agosto de 2013, no terceiro Encontro Internacional de Agroecologia em Botucatu, convidamos a Ana para fazer uma palestra magna. Primeira palestra magistral do encontro. Na mesa de abertura, ao lado da ativista indiana Vandana Shiva, que também foi convidada para o encontro, Ana fez uma palestra tão emocionante, tão brilhante, que ela foi aplaudida pela plateia de 2.500 pessoas, mais ou menos, 2.500 para mais, durante quase 5 minutos. Você sabe o que é isso? As pessoas em pé a aplaudindo. Foi muito comovente. No ano de 2016, Ana Primavesi lançou o livro A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos. Nele, a Ana mostra de uma maneira muito sensível como a destruição do solo pelo ser humano afeta a vida do planeta de uma maneira sistêmica. As consequências? Enchentes, furacões, secas. Bastante atual, né? A Ana Primavesi tem algumas máximas extremamente bem colocadas, né, e atuais, e uma delas que é solo doente, planta doente, ser humano doente. Então, para que
uma parte da saúde humana está muito associada, né, à saúde do solo. Como é que a gente pensa essa máxima, né, dela com essa discussão da crise climática, das mudanças climáticas, né? Se a gente pensar um ponto específico, que é o nosso modo de agricultura, essa agricultura hegemônica, né, que tem como base aí o pacote tecnológico da Revolução Verde, né? Enfim, sementes híbridas, sementes transgênicas, adubo químico, agrotóxicos, né? E outras práticas que são altamente degradantes. Bastam 10 anos de uma agricultura neste tipo para reduzir ou praticamente extinguir a saúde de um solo. Então, se eu levo anos, gerações, né, para formar um bom solo, pensando em bom solo, aquele que tem nutrientes, que tem água, ar, espaço para o bom desenvolvimento das raízes, circulação de gases, existência de micro-organismos, macro-organismos do solo, enfim. Então, basta 10 anos de uma agricultura hegemônica para que esse solo perca essas características. Então, não tem como eu não pensar que o nosso modelo de agricultura, então, é um dos fatores também da crise climática. Quem conviveu com a Ana conta que essa fala que a Gaia trouxe, solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, era uma espécie de mantra para ela. E que, além disso, a Ana tentava ensinar seus conhecimentos da maneira mais simples possível, aliando os porquês aos comos. Aliar os porquês, as razões, aos comos, ou seja, as possíveis ações a serem tomadas, me parece um exercício fundamental para a gente conseguir acreditar no futuro, repensar o presente e agir no agora. Até porque o fatalismo, acreditar que nada pode ser feito, é tão limitador quanto o negacionismo climático, né? Eu fiz esse exercício de pensar soluções com cada uma das entrevistadas, e a resposta delas foi unânime: a agroecologia. A agroecologia não é uma solução, é a única solução para os nossos tempos. Se a gente não cuidar do solo, que leva milhões de anos para ser formado, e a gente está jogando ele fora, com todas as destruições que nós causamos. Se você não aprender agroecologia, se você não aprender que do solo você tem a água, a origem da água, do ar, dos alimentos, a gente vai durar muito pouco tempo. Isso está descrito na obra dela, inclusive quando ela fala que as grandes civilizações pereceram porque não cuidaram de seus solos. A Karen Primavesi, inclusive, participa de projetos que ensinam agroecologia para crianças, através do livro Convenção dos Ventos. O que está acontecendo, esses contos, a gente está fazendo um trabalho de que todas as escolas começam a ter a agroecologia como matéria, ou uma matéria interdisciplinar, pode ser trabalhada em todas as matérias, porque essas crianças e esses adolescentes, é o futuro deles que está em jogo. Ana Primavesi faleceu aos 99 anos no dia 5 de outubro de 2020, deixando um enorme legado técnico, científico e de vida. Seus ensinamentos seguem direcionando aquelas e aqueles que acreditam que o solo é vivo, que dele depende a vida neste planeta Terra e que sim, tem solução. Só precisamos estar atentas aos porquês e aos comos. Você vê que o solo era a coisa mais importante na vida dela em tudo. Quando ela veio para o Brasil, depois das perdas que sofreram na guerra, ela e o Arthur, ela não tinha dinheiro para presentear o marido no aniversário dele. Então, ela escreveu um trabalho sobre o solo e a sua vida, para dar para ele de presente. A gente costuma dar para os outros o que para a gente tem valor. Para ela, o que era o maior bem que nós tínhamos? O solo. Esse era o presente que ela tinha a dar para ele, a história, a gênese do solo. No próximo episódio de Narrando Utopias... E se a gente for analisar
toda essa crise climática que a gente vem enfrentando, nós vivemos com 2 extremos, tanto da estiagem quanto das cheias. Então, para nós é sempre uma insegurança, é uma incerteza estarmos nesse território e nos mantemos nesse território com a consciência, né, de que precisamos cuidar da terra, de que precisamos produzir alimentos agroecológicos, né, porque essa é a única alternativa viável de se manter num planeta exaurido pelo processo de consumo desenfreado, né? Então a gente se mantém aqui, mas sempre com essa insegurança de quando virá a próxima enchente. Narrando Utopias é um podcast do Portal Catarinas, jornalismo independente, feminista e antirracista. Esta temporada foi realizada com o apoio do Instituto Serrapilheira. Se você ficou curiosa para conhecer mais do nosso trabalho, conheça o nosso site, catarinas.info, e as nossas redes sociais, @Portal Catarinas. Para não perder nenhum episódio do nosso podcast, siga o nosso canal e ative a opção Ser Notificado sobre os novos episódios. Eu sou Inara Fonseca, locutora e roteirista desse episódio. A equipe de pesquisa é composta por mim e pela Kelly Ribeiro. A Ananda Mate é responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A identidade visual desta temporada é da Tiari Lima. Marília Gaia é a nossa consultora científica e Natália Silva, nossa mentora. Neste episódio, você ouviu áudios de Lavoura Produtora, Trip Transformadores e TV Unicamp. Deixamos o link do longa-metragem de Ana e Arthur Primavera disponível na descrição deste episódio. Até a próxima!